Olá, pessoal! Então, hoje eu quero trabalhar com vocês vários temas em um só, né? O principal deles é essa pergunta norteadora, é o que sabemos? Até que ponto estamos informados sobre o que acontece no mundo, no nosso país, na nossa cidade, até mesmo ao nosso redor? Então, em resposta a essa pergunta, eu trago os destaques do Jornal Nacional de ontem. Para a gente fazer esse aleatório de temas e nos questionar, né? O que saberíamos falar sobre cada assunto desses, né? Por exemplo, numa redação, ou até mesmo para trabalhar o nosso pensamento crítico, né? Qual o nosso posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo? Então, vamos lá. O primeiro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai retomar testes para avaliar a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Cientista-chefe da OMS, no entanto, reforça que ainda são testes clínicos e que é muito diferente de fazer uma recomendação para o uso da hidroxicloroquina, né? Sei do que se trata este tema. Muito se ouve falar, né? Não tem como ficar alheio ao problema que a gente está enfrentando, que nos fez parar, que nos está fazendo estar tendo esse tipo de aula. E entre essa questão desse remédio, né, que poderia ser um tratamento eficaz, que poderia ajudar a levar à cura, né? Então, vem essa expectativa sobre o uso deste remédio específico. Pesquisa conclui que hidroxicloroquina não funciona como prevenção contra a Covid-19. Aí já vem o contraponto, né, para a gente ver. Pesquisadores americanos e canadenses acompanharam 821 voluntários que tiveram contato com pessoas doentes. O índice de infecção entre os que tomaram a hidroxicloroquina foi praticamente o mesmo de quem não tomou. Então já vem um resultado científico a respeito desse assunto. Em Roraima, pacientes se amontoam em corredores lotados à espera de atendimento. No Hospital Geral, pacientes da Covid-19 e pacientes com outros problemas de saúde estão misturados. O estado já tem mais de 4.000 infectados e 120 mortes pelo coronavírus, né? Então, aqui já nos traz outros aspectos a serem analisados, a questão da realidade do nosso país, né? Dos nossos hospitais, do nosso sistema público de saúde. No Rio Grande do Norte, sistema de saúde entra em colapso em Natal. Não há vagas de UTIs, nem nas UTIs, nem nas unidades de pronto atendimento, nem nesta quarta-feira, dia 3. Uma senhora de 84 anos teve que esperar quase 3 horas dentro de uma ambulância. Então, mais um exemplo das dificuldades que se ampliam, principalmente em momentos de crise, né? Dificuldades que já são pertinentes há muitos anos e que se tornam ainda maior nesse período em que uma crise como essa nos abala, né? Aqui, um destaque especial para o papel desses funcionários que têm que estar na linha de frente contra o Covid-19. Nós temos medo, mas temos coragem, disse o fisioterapeuta intensivista que atua no Rio Grande do Norte e no Ceará, né? Sabemos que o número de casos lá é grande, a batalha desses que estão nessa linha de frente é intensa, então eles trabalham assim, com medo, correndo risco mesmo, mas que também é preciso estar ali, né, para salvar outras vidas também. Bolsonaro veta repasse de 8 bilhões e 600 milhões para o combate à Covid-19 nos estados e municípios. O veto do presidente foi publicado no Diário Oficial com o argumento de que a mudança feita pelo Congresso cria uma despesa obrigatória ao poder público, sem indicar o impacto financeiro, violando regras constitucionais. Então, o que eu sei sobre a gestão do nosso país, né? As ações dele, o impacto que tem na nossa vida, né? Ele vetou um recurso que viria para os estados e municípios. Aquilo que vem para os estados e municípios, né? Como é usado? Como
temos ou não acesso a esses benefícios. Florianópolis completa um mês sem registrar mortes pelo Covid-19. Então, já é uma notícia que traz também um pouco de alento, de esperança. Em março, além das medidas de isolamento, a cidade criou um serviço de atendimento virtual para as pessoas com sintomas da doença e testou todos os casos suspeitos. Então, procedimentos, medidas importantes que já ajudaram nesse combate. Como é importante o trabalho em cima da tentativa de resolver um problema. A nossa parte de ficar em casa, a parte da população, a parte da administração, como é que é feita todo o processo de mapeamento para evitar esse avanço da doença, que a gente vê que está crescente no nosso estado, no Piauí, no nosso país. Este outro caso internacional, polícia tem nova pista do caso da menina Madeleine, desaparecida há 13 anos. A britânica sumiu quando passava férias em Portugal, na véspera do aniversário de 4 anos em 2007. Ela dormia no quarto do hotel com os irmãos e quando os pais voltaram de um restaurante nas proximidades, ela não estava mais lá. Então, entre esse caso chocante, que ainda não foi solucionado, e nesse mesmo, vamos lá, nesse tópico de notícia, entre várias questões a se pensar, vários temas pertinentes na nossa sociedade, a questão da violência contra as crianças, o abuso sexual, o abandono de menores. Então, qual é a forma correta de tratar entre outros casos como estes, Papa Francisco sobre a morte de George Floyd. Não se pode fechar os olhos para o racismo. Pontífice condenou o tumulto nas ruas. Nada se ganha com a violência e muito se perde, Então, uma notícia simplesmente solta, a gente não compreenderia, A gente precisa saber o que é que está acontecendo, quem é George Floyd. Então, isso ganhou uma dimensão internacional, A gente sabe que foi a morte desse rapaz por um policial, aliás, por um grupo de policiais, onde a motivação certamente foi a cor da pele dele, entra a questão do racismo. Aí depois vem todas as manifestações de apoio, de luta contra esse tipo de atitude. E o questionamento, o que é correto e o que não em relação a isso, As manifestações que geram aglomerações, que não é o mais indicado nesse momento. As aglomerações que geram violência, tumulto, Então, são várias questões também a gente analisar. E uma boa notícia, uma notícia inspiradora, a qual eu quis dar um pouco mais de destaque. Menino que sofreu racismo nas redes sociais recebe surpresa da Academia Brasileira de Letras. Apaixonado por livros, Adriel foi atacado na página que tem numa rede social para falar sobre o assunto. Ele também recebeu livros doados por admiradores de todo o país. Então, a gente precisa entrar nessa notícia, ver um pouquinho o que foi que aconteceu. A reportagem muito bonita, ele tem um perfil de literatura. Nesse perfil, ele, como tantos outros negros do Brasil, foi atacado por causa da cor. Ele foi lá para transmitir literatura, conhecimento, inspiração e é atacado de maneira horrenda, como a gente sabe que é histórico o problema do racismo, principalmente no Brasil. E a resposta dele, entretanto, foi grandiosa, foi inteligente. Vamos ver aqui o que ele respondeu a esse ataque. Ele falou assim, em relação às ofensas. Em pleno século XXI, pessoas ainda são racistas? Atualizem-se. Insultos acabam com o psicológico de pessoas fracas. Esse tipo de coisa não me abala em nenhum ponto. Aliás, tenho orgulho de ser negro. Então tá aí, essa resposta, como a gente vê aí, despertou a admiração, ganhou essa dimensão pública, porque
também um exemplo de inspiração para a gente, né? Que a gente não deve se deixar vencer, abater pelas dificuldades que a gente sabe que vai encontrar mesmo no nosso caminho, na nossa vida, principalmente na sociedade brasileira, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a nossa parte faz diferença, né? Ele é um menino simples, só lendo na casa dele, olha só a movimentação que ele fez, né? Como ele é capaz de mudar mentalidade, de alcançar um país inteiro, só trabalhando na casa dele, fazendo as leituras diariamente, postando aquele material que vale a pena ser visto numa rede social, né? Aí eu trago aqui algo mais, como a nossa disciplina é espanhol. Essa notícia aqui, depois eu vou explicar direitinho como é que a gente vai trabalhar ela, né? Mas é claro que é algo que vocês têm que procurar saber, né? Do que se trata. Eu trago aqui um destaque do jornal espanhol El País. Tem mais ou menos a mesma importância que tem o Jornal Nacional, né? São jornalismos que, até que se prove o contrário, a gente considera sérios. Então, o jornal El País destaca hoje: El gobierno se enreda com la fecha para reabrir la fronteira terrestre. O governo destaca aí a abertura de uma fronteira. De que fronteira se trata, né? Então, vocês vão ter que ler essa reportagem, fazer análise dessa reportagem e depois eu explico direito o que a gente vai trabalhar. Então, dentre tantas outras coisas que eu desejo a vocês, a palavra de hoje é inspiração. Então, vocês podem mais, a gente pode muito mais.